Entre os inimigos do Homem-Aranha, poucos são tão adaptáveis e resilientes quanto o Homem-Areia. Sua capacidade de mudar de forma e resistência sobre-humana o tornam um vilão único. Mas o Homem-Areia é muito mais do que um simples criminoso com poderes, ele é um personagem complexo, com uma história marcada por erros, redenção e uma jornada para escapar do ciclo de crimes. Esta é a história de Flint Marko, o homem que se transformou em uma força da natureza. Origem: Flint Marko, nascido William Baker, teve uma vida difícil desde o início. Crescendo em um ambiente problemático, Flint entrou cedo no mundo do crime, adotando o nome Marko como parte de sua identidade. Sem grandes oportunidades, ele se envolveu com pequenos crimes, assaltos e atividades ilegais para sobreviver. Sua vida de criminalidade foi sempre marcada por uma série de fugas e problemas com a lei. Mas tudo mudou durante uma de suas fugas. Flint se escondeu em uma praia deserta, onde, sem saber, havia um experimento de radiação acontecendo. Quando a radiação atingiu a areia ao redor dele, Flint foi fundido aos grãos de areia, tornando-se uma criatura capaz de manipular seu próprio corpo à vontade. Ele não era mais um homem comum, agora, Flint Marko era o Homem-Areia, um ser com habilidades de transformação incríveis. Embora assustado a princípio, Flint logo viu suas novas habilidades como uma ferramenta poderosa para continuar sua vida de crimes, mas agora com uma vantagem única: poderes. O Homem-Areia é um dos vilões mais versáteis do Homem-Aranha graças às suas habilidades de transformação. Com a capacidade de manipular cada grão de areia que compõe seu corpo, Flint Marko pode mudar de forma, crescer em tamanho, endurecer partes de seu corpo como uma rocha ou até mesmo se transformar em uma tempestade de areia. Esse controle permite que ele escape de situações perigosas, infiltre-se em locais através de pequenas rachaduras e enfrente o Homem-Aranha com força devastadora. Além disso, o Homem-Areia é quase invulnerável a muitos tipos de ataques físicos. Balas atravessam seu corpo de areia sem causar danos reais, e socos geralmente não têm efeito. Ele pode reformar seu corpo mesmo após grandes danos, tornando um oponente incrivelmente resistente e difícil de derrotar. Essa maleabilidade o torna um vilão que exige táticas criativas do Homem-Aranha para ser detido, já que força bruta e golpes convencionais não são suficientes. História: a trajetória do Homem-Areia é marcada por tentativas de redenção, alianças perigosas e uma relação de amor e ódio com o crime. Vamos explorar alguns dos eventos mais importantes de sua vida e como eles moldaram seu caminho. Primeira aparição e enfrentamento com o Homem-Aranha. O Homem-Areia apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man #4. Em seu primeiro confronto com o Homem-Aranha, Flint usou suas habilidades de transformação para aterrorizar a cidade e realizar assaltos. Ele rapidamente mostrou sua força e resiliência, tornando-se um adversário que desafiava as habilidades e a inteligência do herói. O Homem-Aranha precisou usar uma combinação de estratégia e conhecimento científico para conseguir conter o Homem-Areia, prendendo-o em um ambiente controlado onde suas habilidades eram limitadas. Esse confronto inicial estabeleceu o Homem-Areia como uma verdadeira ameaça e um dos primeiros vilões a realmente testar os limites de Peter Parker. A aliança com o Sexteto Sinistro. Assim como outros vilões icônicos do Homem-Aranha, o Homem-Areia foi recrutado pelo Dr. Octopus para o Sexteto Sinistro. Ao lado de vilões como Electro, Mistério, Kraven e Abutre, ele teve a chance de enfrentar o Homem-Aranha de maneira coordenada, com o objetivo de acabar com o herói de uma vez por todas. No grupo, o Homem-Areia se destacava pela sua força bruta e resistência, atuando como uma espécie de tanque que enfrentava o Homem-Aranha de frente enquanto os outros membros do sexteto tentavam enfraquecer o herói de outros modos. Esse arco mostrou que o Homem-Areia, embora preferisse agir sozinho, era capaz de trabalhar em equipe para alcançar seus objetivos. Tentativas de redenção e aliança com heróis. Ao longo de sua trajetória, o Homem-Areia teve momentos de redenção. Em várias ocasiões, ele tentou deixar o mundo do crime e viver uma vida normal. Esses momentos de busca por uma vida melhor eram muitas vezes inspirados por seu desejo de reconectar-se com sua família e deixar um legado positivo. Em alguns arcos, Flint até mesmo se aliou temporariamente a heróis, buscando um caminho de redenção.
Ele chegou a trabalhar com a equipe dos Vingadores e dos Defensores em algumas histórias, provando que, apesar de seu passado sombrio, ele tinha um lado que buscava fazer o bem. No entanto, o ciclo do crime e as dificuldades em abandonar suas velhas práticas muitas vezes o traziam de volta ao lado errado, mostrando que sua luta interna era tão difícil quanto qualquer batalha física. A grande transformação, o Homem-Areia como uma entidade instável. Em um de seus arcos mais sombrios, o Homem-Areia enfrentou uma fase de instabilidade extrema em que sua capacidade de manter a forma humana começou a falhar. Devido à radiação que o transformou, Flint passou a perder o controle sobre seu próprio corpo, tornando-se uma massa de areia quase sem consciência. Esse momento foi especialmente trágico, pois Flint se via perdendo o controle sobre sua vida, com medo de se tornar permanentemente uma criatura sem forma. O Homem-Aranha e outros heróis, em algumas histórias, tentaram ajudar Flint a recuperar o controle, mas esse arco mostrou o lado mais frágil do vilão. Sua luta para manter sua humanidade trouxe um novo nível de profundidade ao personagem, mostrando como alguém que não apenas lutava contra o Homem-Aranha, mas também contra seus próprios limites e medos. Homem-Areia e seu legado de ambiguidade. Mesmo sendo um vilão, o Homem-Areia tem um legado de ambiguidade que poucos outros vilões possuem. Ele é tanto um criminoso implacável quanto alguém que busca redenção. Suas tentativas de abandonar o crime mostram que, no fundo, Flint Marko deseja algo mais para sua vida. Mas, sempre que tenta mudar, parece ser tragado de volta ao mundo que ele mesmo ajudou a construir. Essa ambiguidade tornou o Homem-Areia um dos personagens mais complexos do universo Marvel, um vilão com o qual o público consegue, em alguns momentos, simpatizar e torcer para que ele encontre paz e uma vida longe do crime. O Homem-Areia é um personagem que transcende o papel de vilão. Sua habilidade de transformação reflete sua própria luta interna e a busca por uma identidade que ele nunca conseguiu encontrar. Flint Marko é o retrato de um homem dividido entre o passado e o futuro, alguém que tenta, em vão, se libertar das areias movediças de suas próprias escolhas.